Beleza, pessoal? Pessoal, hoje a live vai ser sobre tecnologias de aplicação, tanto terrestre como aérea. Hoje o convidado é o engenheiro agrônomo Paulo Márcio Vilela. Ele é o coordenador comercial da Perfect Fry. E o Paulo aceitou o nosso convite aí de fazer a live. Vai estar batendo um bate-papo aí hoje. Então, Paulo, se apresenta para o pessoal aí que está entrando. O pessoal saber aí certinho. Pessoal, primeiramente aí agradecer o convite do Leonardo, pela iniciativa também, parabenizar. Tem trazido várias referências aí, na live passada com o presidente do SINDAG, o Thiago Magalhães, também nosso grande conhecido. Então, eu sou o Paulo Vilela, sou engenheiro agrônomo, sou mestre em ciências e hoje atuando na coordenação comercial da Perfect Flight, que a gente iniciou como uma startup, né, em 2015, na parte de gestão e rastreabilidade de pulverizações aéreas. Hoje nós somos já uma empresa consolidada, fizemos aniversário há 2 dias atrás de 5 anos, com grandes clientes na nossa carteira, contribuindo para a sustentabilidade no agronegócio, na parte de pulverização, principalmente aérea, entrando agora em pulverizações localizadas com drone e também na gestão da pulverização terrestre. Então, é um grande marco, a gente se encontra hoje num grande momento. E eu, contando um pouco da minha história, aí, no início da minha carreira, pós-mestrado, acabei trabalhando com a parte também de tecnologia de aplicação, vinda de uma parte biológica, né? Trabalhei numa empresa também num formato startup, na parte fúngica, numa linha fúngica biológica, e hoje também uma empresa que está bem consolidada no mercado, de Ribeirão Preto, trabalhando com várias linhas aí fúngicas, bacterianas, e com outras linhas nutricionais também. E depois recebi o convite para vir para a Perfect Flight, iniciar as operações comerciais, junto com Leonardo Vesutti, Matheus Borsato, na época também o Rafael Ferreira, nosso biólogo aí, que é um expert na parte de abelhas, que é também nosso foco. Pegar essa parte sustentável, principalmente hoje nosso cliente é cana-de-açúcar, mapear essas áreas de abelha para contribuir no planejamento de cana-de-açúcar. Então, é um pouco da minha trajetória, né? E aí espero contribuir hoje nessa live, com alguns conhecimentos, né? E a intenção, na verdade, é trocar essa ideia, né? E vocês aí que estão nos assistindo trazerem as perguntas, as dúvidas, né, sobre o tema. Será um prazer respondê-las. Uhum. Ô Paulo, então vamos começar falando sobre como a tecnologia vem ajudando na aplicação tanto como terrestre como aérea. Perfeito. Hoje, muito se fala de tecnologia, né? Tá um tema tanto quanto em alta. E, na verdade, para começar, né, a tecnologia é algo que tem que ser simples, principalmente se tratando de produtor rural. E tem que ser algo bem simples e intuitivo. E mais do que isso, né, hoje a tecnologia de aplicação ela começa bem antes, né, até do conceito de tecnologia. A gente já pensa um tablet, um celular, uma máquina fazendo algo sozinho. A tecnologia de aplicação ela começa lá atrás. Ela começa desde um treinamento de uma equipe, de um bom preparo de uma cauda, de uma boa calibração de máquinas, da escolha adequada de um bico para tais operações, né? Então tem uma operação de um herbicida, de um fungicida, de um inseticida, de um maturador, né, em cana-de-açúcar, que nós trabalhamos bastante, de inibidores de florescimento, né, uma desfolha do algodão, que recentemente também a gente teve bastante volumes de aplicação.
Então, a tecnologia, ela começa lá atrás, né? Desse treinamento, desse engajamento de equipes. E é nisso também que a gente vem contribuindo para o agronegócio. Isso é importantíssimo. Então, e focando mais depois, né, na tecnologia em si, que a gente vem trabalhando, é nessa parte de planejamento, né, da prescrição do trabalho, né, de como fazer, como, quando, né, em que condições que eu faço. E é um pilar muito importante, né, que é lógico que ele é considerado, que tem que ter uma atenção especial, que são as condições meteorológicas, né, de aplicação. Então, fatores como velocidade de vento, direção de vento, temperatura, umidade, a própria inversão térmica, né, que é um fator pouco medido a campo. Né? Então, quando você tem uma inversão térmica, você tem gotas em suspensão. Então, qualquer condição adversa leva essas gotas para um lugar que não é desejado. E isso, né, nós chamamos aí de deriva, né, a tão falada deriva. Né? E deriva nada mais é do que cair o produto, cair a sua pulverização no local que você não está destinado, né? Que não seja lavoura, que seja uma APP, que seja uma abelha, né? Que seja uma rodovia, enfim. Então, você tem que fazer esse planejamento para que caia no local certo. E hoje tem ferramentas no mercado, né, que trazem essa rastreabilidade desde a gestão e contribuindo com todo esse passo a passo, desde o momento certo da aplicação. Né? Então, como eu falei, a tecnologia ela vem bem lá atrás, né? Então você saber o momento certo. Né? Na agronomia tem 3 times, né, que nós chamamos, que são os níveis de equilíbrio, né, que é quando, por exemplo, uma praga ela está convivendo ali, você vê ela, e ela está ali convivendo, mas não está causando danos econômicos. Você tem um nível de controle, que ainda ela não te causa dano, mas ela tem uma população que você já consegue entrar para no futuro ela não causar o terceiro nível, que é um nível de dano econômico. Então, a gente respeitando esses níveis, você consegue ser mais assertivo e tem ferramentas hoje, né? Você já faz o monitoramento a campo, né? Scouts aí, né? Você identifica a praga, você tira uma foto, você contabiliza a quantidade, né, de pragas, faz o caminhamento, né, em zigue-zague, assim como a gente tem esse tipo de caminhamento para análise de solos. Né? Então, isso é muito importante, entrar no momento certo. E aí sim, né, entrando no momento certo, que faz parte de toda essa tecnologia de aplicação, aí você vai se preocupar, né, com o tipo de produto que você vai usar, né, o tipo da molécula, como que você vai trabalhar ela, se vai ser uma pulverização aérea, se vai ser uma terrestre, se você vai usar, né, que tipo de vazão, que tipo de bicos, enfim. Então, você decide tudo isso, você faz a aplicação e depois você avalia ela, que entra também dentro da tecnologia de aplicação, né, essa rastreabilidade, você saber como ela foi feita. Né? Então, não basta você fazer esse planejamento, né, fazer todo esse passo a passo certo, se você não sabe a real qualidade que foi feito a campo, né, onde, quando e como. E é isso que a Perfect Flight acabou entrando, é nessa dor, né, que hoje no Brasil se movimentam 10 bilhões de dólares, né, de defensivos agrícolas, e pouco desse número ele é rastreado, ele é monitorado. Né, então a gente nasceu dessa dor e vem contribuindo com isso. Então, você tem depois toda a rastreabilidade dessas áreas que foram feitas, né? Que cultura que foi feita, que dia, que horário, que condições meteorológicas, que equipamento que foi feito, né? Que vazão que foi feito, que velocidade, que altura de voo, enfim, você consegue avaliar todos esses parâmetros e você tem tudo isso armazenado, te gerando inteligência depois de uma safra, depois de 2, 3 anos de trabalho. Você tem algo, né, um BI que a gente tanto fala, né, Business Intelligence, né, uma inteligência de negócio. Você tem uma inteligência trabalhando para você, te mostrando quais tomadas de decisão você tem que tomar no futuro. Então, por isso que é importante, né, a tecnologia, na verdade, é um conjunto de estudo. Ela não é só a Perfect Flight, ela não é só uma ferramenta de monitoramento de pragas, ela não é só o teu funcionário
bem treinado, né, sabendo os processos, ordens de mistura, que densidade que tem que ficar minha calda, que pH que tem que ficar minha calda. Isso é muito importante, mas tudo isso junto, né? É um manejo integrado, né? Como hoje os MIPs da vida, o manejo integrado de pragas, hoje tem um manejo integrado de tudo isso, né? Tudo que você integra como meio de tecnologia é muito válido, né? E falando um pouco sobre também a parte de agricultura 4.0, né? Que tanto se fala hoje. Hoje, o simples fato, né, de um produtor rural, de um agricultor familiar, né, ele pegar o seu celular, tirar uma foto, né, seu smartphone, hoje todo mundo tem um smartphone muito fácil, tirar uma foto de uma praga, de uma doença desconhecida, de algo que aparece na lavoura, que aparece na folha, e ele tirar e mandar para um consultor, mandar para um amigo, isso já é agricultura digital, né? Então, isso é muito legal de ver, né, porque está se evoluindo, né? Antigamente era muito difícil, era muito demorado. Hoje é tudo muito rápido, né? O simples fato da gente estar conversando aqui, da gente ter marcado há 2 semanas atrás, já marcou um dia, um horário. Hoje é tudo muito fácil, muito rápido. E aí tem vários telespectadores aí nos ouvindo e que vão nos ouvir, porque esse vídeo vai ficar salvo, e vão ter esse tipo de informação, né? Esse tipo de mindset aí que a gente fala, né? Então, vão abrir a cabeça e prestar atenção nesse passo a passo. Então, é exatamente nisso que a gente tem trabalhado, esse conjunto de fatores, né? Levando essa consultoria. Na nossa logo está Aéreo Application Consultancy, né? Uma consultoria em aplicações da Aeres, que a gente está até trocando essa logo para Precision Spray Company, né? Uma companhia de aplicações de precisão, então seja ela qual for o tipo de pulverização. Hoje a gente tem um projeto, inclusive, né, que a gente quer levar essa tecnologia, inclusive para aplicações costais, né, aqui na nossa região. Eu me resido hoje em Até costal, você fala? Terra costal de instalar um dispositivo que traga essa rastreabilidade, né, no próprio smartphone do operador, né, de saber o caminhamento que ele está fazendo, que tipo de faixa que ele consegue fazer. Então, tudo isso ele vai inserir, né, dentro do seu aplicativo. Né? A gente tem até um nome para isso, mas não vou soltar esse spoiler ainda que vai virar patente. Então, é muito importante que a gente está numa região que tem muitos pequenos produtores, né? Tem os grandes produtores, aqui interior de São Paulo, né? Muitas usinas, né, de cana-de-açúcar, grandes grupos, né? E que a gente atende, mas a gente quer atender essa cauda longa do mercado, né? Que é o pequeno e o médio agricultor. Então, é esse tipo de tecnologia e de legado que nós queremos deixar. É realmente um legado e levar esses benefícios para o agricultor e para a agricultura no Brasil. Acabou de entrar um cara aí que ele é o cara da aplicação. Ele acabou de entrar na live, Betec Store. Mandar um abraço aí para esse comandante aí, porque esse cara é o cara da aplicação. Aí, o Thiago, o grande Arthur, se eu não me engano. Parabéns aí. Beto é um cara que tem uma vasta experiência em aplicação. Eu piloto agrícola também, comandante. Um dia a gente fez uma live, o pessoal falou assim, nossa, bicho, onde você arrumou esse professor aí? Eu falei, não, é o Beto. Esse é professor mesmo. Eu não conheço pessoalmente. É o professor Dates aí. Não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar muito, eu sigo ele nas redes sociais e conheço bastante o filho dele, o Thiago. O Thiago que também, se não me engano, participa do SINDAG, né? Ele é diretor do SINDAG. É, junto com o Gabriel lá, o Thiago, o pessoal lá. Exatamente. O que você tem para falar pra gente da rastreabilidade da aplicação? Como eu falei, né, a rastreabilidade ela acaba sendo importante e é até algo que o consumidor final ele está cada vez mais, né, querendo isso na ponta. Né? Hoje ele vai consumir qualquer tipo de equipamento, principalmente o consumidor externo,
Ele quer saber de onde que veio, que produtor que veio, que região que ele produz, né? Qual tipo de produto que ele tem usado, se é transgênico, se não é transgênico. Então, o consumidor ele quer saber de tudo isso e a rastreabilidade ela traz, né, todo esse conceito para o consumidor final ele ter uma segurança alimentar. Então, a rastreabilidade ela é muito importante e não só para isso, mas para você comprovar o seu planejamento e ter isso tudo armazenado. Né? Como eu falei, gerando Uhum. inteligência, né? Gerando toda a parte de BI. Então, é importantíssima a rastreabilidade, principalmente pensando em segurança alimentar e o consumidor final. Né? Você consegue agregar valor no produto se você tem rastreabilidade. Né? Se você tem confiança, se você adquire mais confiança no seu produto. É igual você vai comprar um carro hoje e saber do histórico dele. Né? Muitas vezes você olha um carro, putz, cara, esse carro tá barato, vou comprar. E aí? E o histórico dele? Já foi batido? Quantos donos? Né? Tudo isso a gente quer saber. Então, o consumidor final que está consumindo uma laranja, uma maçã, um óleo de soja, daqui a pouco eles vão querer saber ainda mais. O consumidor externo, hoje, muitos produtos você bate o celular no QR Code, né? Muitas carnes aí, na própria carne JBS, Minerva, você bate no QR Code e você sabe, opa, isso aqui veio de Andradina, opa, isso aqui veio de Turama. Então, você começa a ter rastreabilidade, saber quem que é o produtor, onde que foi processado isso, até quem transportou, quanto tempo de transporte. Então, você começa a pensar nisso, são fatores extremamente importantes, né? Se estava refrigerado, não estava. Então, você começa a fazer uns tipos de cálculos e é isso que o consumidor quer. Né? Ele quer consumir algo de qualidade. Sim. Hoje, o pessoal está investindo muito nos bicos da aplicação, né? O que você tem para falar dos bicos assim? Qual deles você acha que tem mais rentabilidade e produtividade? Isso é um fator, né? Até a gente brinca dentro da linguagem agronômica, né? Depende. E realmente depende, né? Do tipo de aplicação que você quer fazer, né? Hoje tem praticamente dois tipos, três tipos, né? De base que você coloca, principalmente numa aeronave, são os atomizadores, né? E os bicos hidráulicos. E também hoje o bico de pato, né, para aplicação sólida é muito comum, estava essa semana no Rio Grande do Sul, é muito comum a aplicação de ureia no arroz. Né? Então, eles colocam o bico de pato para aplicações sólidas. Então, esses três tipos que a gente mais vê, só que dentro desses três tipos, principalmente dos dois primeiros, o bico hidráulico e os atomizadores, tem vários tipos de malhas, vários tipos de angulação de pá, né? Aquelas pazinhas, porque a própria pressão, o próprio vento ali que vem da aerodinâmica da aeronave faz girar essas pás que geram mais pressão na saída, né? E aí você escolhe se você quer quebrar mais a gota, quebrar menos a gota, então depende do tipo da aplicação. Para cana-de-açúcar, por exemplo, para uma aplicação de inseticida, é importante você quebrar mais, né? Para chegar mais. Agora, uma aplicação de maturador, principalmente aqueles que têm um efeito herbicida, né, entre aspas, é melhor você trabalhar com uma gota um pouco mais grossa, gota média, né? Então você tem menos risco de derivas, né? Uma gota mais pesada, né? Até trabalhando Ou, com se, tecnologia. se você for trabalhar com Hyper, com Caravial, se eu não me engano, esse é o nome, um Modus, você tem que trabalhar com a gota grossa, porque não tem jeito. Exatamente. Inclusive, nós temos um grande projeto junto com a Enara, né, que é um projeto que chama Projeto Sato, né, a Enara é uma multinacional japonesa. Sato em japonês é açúcar. Então, junto com o volume que o usina, o agricultor compra de Hyper, ele já vem junto com a Perfect Flight para planejamento, rastreabilidade e gestão das pulverizações aéreas, né, que garante onde, quando e como foi aplicado. Então, é exatamente isso, qual que é a preocupação, né, da área e a preocupação do agricultor. Fala, putz, aqui eu não vou aplicar o Hyper porque eu tenho um vizinho de uva, eu tenho um vizinho de café,
eu tenho aqui um vizinho de soja, de milho, e pegou no café, pegou na uva, né, ele vai dar aquela queimada, natural, e aí ele vai ter uma série de problemas, né, um inconveniente com o seu vizinho, e fora o prejuízo que ele vai dar também para o vizinho. Né? Então fica uma situação muito chata. E aí você tem um aplicativo desse na mão vinculado ao produto. Toda vez que você vai fazer isso, você faz um planejamento. Você define as zonas, né, as margens de segurança, né, que nós chamamos de buffer zones, aí na linguagem das geotecnologias, aí, né, de buffer zone. Então você delimita isso, né, um buffer de 250, 300, 400, enfim, dependendo de como está as tuas condições de previsão, né, ou as condições em tempo real, né? Então você define isso, você sabe exatamente a área que você vai aplicar, né, de maturador, você leva a quantidade de produto adequado para aquela área e você faz essa aplicação com total segurança. Né? Então, a gente vê até fotos dessas bordaduras, né, que o pessoal faz esses limites muito bem feitos, e aí você tem uma aplicação central, você pega a maior parte da lavoura, mas você tem aquela bordadura de segurança. Ela não vai desmaturar, mas aí entra uma outra oportunidade que eu vejo para as aplicações localizadas, que é como a gente está trabalhando hoje. A gente consegue exatamente depois mapear essas áreas de bordadura, essas áreas de segurança, e fazer uma aplicação de drone, né, que é uma aplicação que principalmente para um maturador, é uma aplicação que se justifica. Né? Então, você mapeia essas áreas, coloca dentro do mission planning de um equipamento de drone, né, e ele faz essa aplicação localizada, com mais segurança. Ele voa um pouco mais baixo, você tem uma limitação na largura de faixa. Né? Hoje o drone ele faz aí 6, 7 metros no máximo de faixa de deposição, como chamamos, né? E hoje uma aeronave, facilmente, um Ipanema faz 18, 20, 22, né? Os turbohélices 27, 28, 30, 32, depende muito da sua envergadura, de qual seja, né? O turbohélice. Então você tem faixas maiores, então você precisa desse limite de segurança para ter uma aplicação, né, mais segura, como o nome diz. Né? Então isso é de extrema importância. E aí você abre mercado, como eu disse, para aplicações localizadas. Né? E a aplicação de drone é uma aplicação que tá crescendo muito, né, nos últimos anos, principalmente nos 2 últimos anos, 2020 e agora 2021. Saiu recente uma pesquisa, inclusive, que só no ano de 2021 entraram 40 mil equipamentos da DJI do agronegócio. Então, isso, o que foi contabilizado. Então, acredito que no final desse ano a aplicação de drone deu um boom, né, principalmente para aplicações de catação, né, de herbicidas, em cana-de-açúcar, hoje já é muito comum. Então, vem aquele drone de mapeamento, pode ser um asa fixa, um Phantom, enfim, um Mavic, que o pessoal tem usado. Ele vem tirando as imagens, essa imagem é processada, você localiza as áreas de plantas daninhas e o drone vai lá e faz localizado. Então, você tem uma área, por exemplo, de 100 hectares, com 20% de infestação, você não vai fazer mais dos 100, você vai fazer os 20. No caso, se você fosse talvez entrar com uma aplicação em área total, o custo seria mais alto. Né? E não justificaria tanto o uso de produto. E aí entra tecnologia de aplicação, com uso racional de defensivos agrícolas. Então, a tecnologia também vem para ajudar nesse sentido. Então, tem esses dois. Dentro desses 40 mil que eu falei, vem tanto os drones para mapeamento e os drones para pulverização. Né? O mais comum hoje é o T16, né, da DJI, que a gente tem visto bastante no campo aí. E também para pequenos agricultores é uma opção. Esse ano, por exemplo, saiu uma série de vídeos da região do Paraná e o pessoal estava com chuva, né, na soja. A soja esse ano pegou muita chuva e eles não tinham como entrar com o seu pulverizador. São pequenas áreas. E aí eles contrataram um serviço de drones pulverizadores e gostaram. É lógico que o custo ele é mais alto, mas se não tem como entrar de pulverizador, é mais caro você não entrar do que entrar com uma aplicação de drone. Então, vem para Tem uma dúvida ali. Tem que aplicar
em relevo acidentado, tenho propriedade na serra e precisamos de pulverizar. Não sei se na serra conseguirão. Olha, isso vai muito de um planejamento bem feito, né? A gente tem regiões, por exemplo, de bananicultura, né? Região do Vale do Ribeira, que tem, inclusive, aviações que atendem lá e atendem muito forte, e são regiões totalmente declivosas, né? As próprias regiões também de eucalipto aí que a gente vê, são também regiões que têm um relevo acidentado, né? E eu acho que é mais de uma avaliação dessa área, e eu acho que até é, um trabalho de mapeamento, né? E a tecnologia, como eu falei, ela vem antes, né? De mapear essa área, de ver as condições, porque às vezes essa área realmente ela não é para pulverização aérea, ela é para uma pulverização terrestre, ela pode ser para uma pulverização de drone, né? Que está crescendo muito, e você tem uma mobilidade mais alta, né? É um equipamento menor, né? Você tem os aviões que são grandes, né? E então isso é importante, esse mapeamento, entender a demanda, né? Entender qual que é real a demanda, e aí você direciona tipo de equipamento, tipo de bico, tipo de vazão, tipo de produto. Então isso é importante, esse mapeamento prévio da área, não só para fazer o planejamento da aplicação aérea, mas sim para definir o tipo de aplicação. Uhum. Pessoal de Vale Ribeira está presente aí, 7 São Paulo. Ó, é isso aí. Conta um pouquinho pra gente aí como é que é feito. E lá eu Hein? sei que tem pulverização aérea, né? Assim como no Ceará, que tem bastante regiões declivosas que tem a produção de banana. Inclusive o Graziano soltou um vídeo que é interessantíssimo, né? Que eles estão tentando proibir a aplicação aérea lá. E ele fez uma conta que é sensacional. Então quem depois tiver curiosidade, pesquisa No o estado, vídeo do Graziano. se eu não me engano, Né? o estado de Tocantins, não é que é proibida a aplicação? Tem alguns, na verdade, eles fazem normativas, né? Aqui no estado de São Paulo tem algumas cidades que não podem ser sobrevoadas, né? Ibirá é uma delas, que eu tenho conhecimento, né? Ali na Washington Luiz, né? Que tem os termos de Ibirá. Então, tem cidades ali que você... Uchoa, se não me engano. Né? Então, tem cidades ali que você não pode voar, que elas fazem normativas e você acaba respeitando, né? A normativa, ela acaba não sendo lei, né? Mas ela Não já tem tem um peso. Ela já tem um peso, e aí você, para evitar problemas, você também não faz. Então, todo ano, né, tem essa história que a pulverização aérea vai cair no Paraná, ela vai cair em tal estado, né? Esse ano cogitaram de cair a aplicação aérea na Bahia, né? Então, como que vai parar de pulverizar aéreo no oeste baiano, por exemplo? Impossível, né? Grandes áreas, grandes produtores, né? E produtores importantes, né? De grãos e fibra ali. É uma região totalmente rica, uma região nova, né? De exploração, se você for contar o resto do Brasil, né? Para quem não Porque tem. o pessoal, eles têm que ver, tem cultura mesmo, como que você vai madurar cana-de-açúcar sem aplicação? Não tem como o trator entrar lá. Não tem como. No soja eu acho que ainda você consegue, no milho você já não consegue. Não consegue. Se eu Se fazer for tirar. uma aplicação de fungicida em milho, né, pré e pós-candoamento, você já não entra de pulverizador terrestre. E tem muitos benefícios, né, da pulverização de fungicida no milho, e a conversão é direta em produtividade. Então, você tem acréscimo de 6, 7 sacas se você faz fungicida no milho, e isso é comprovado. Principalmente, teve um experimento em Goiás, que eu sei que acrescentou, não sei se foram 7, 8 sacos por hectare, só por fazer uma pulverização aérea de fungicida. Uhum. O pessoal perguntou ali. Gostei dessa aplicação de drones. É um passo de jogar torto para limpeza. Pergunta é pro Paulo. Se na Serra da Paulista daria para colocar drone, porque seria muito mais rápida e barato do que a mão Ah, de obra. com certeza. Né? E hoje, o João está falando aí, João, nosso conterrâneo aí,
Muito prazer. Acho que na Serra Paulista o drone teria um grande potencial, principalmente para essa área de 40 hectares, né? O drone hoje tem um rendimento aí de 20 a 30 hectares por dia. Então, dependendo das condições meteorológicas, em um dia você mataria essa área aí de 40 hectares. Ele tem uma mobilidade interessante, né? Depois até, se esse interesse for grande, me procure aí nas próximas semanas. A gente tem um grande parceiro que faz essa pulverização. Eu posso te passar mais informações. Então, a Serra da Paulista, ela fica, né, aqui na Serra da Mantiqueira, né, que pega toda a divisão aqui, fica perto do sul de Minas. Então, é uma região realmente montanhosa, né, que no ano passado a gente teve bastante problema com incêndio. A gente conseguiu trazer 3 aeronaves, 3 helicópteros para combater o incêndio. Foi uma operação bem interessante aí. Inclusive, a Perfect Flight tomou um pouco de iniciativa. Foi uma ação bem legal que a gente fez para o município aqui. Sim. Ô Paulo, fala um pouco para a gente, quem não sabe, o que é a tecnologia de DMV da aplicação. Você consegue falar para o pessoal um pouco dela aí? Opa! O DMV faz parte um pouco do que eu já falei, né? Que é o diâmetro médio das gotas. Então, você tem que avaliar isso a campo, saber se você quer uma gota fina, você tem que conferir se realmente você tem mesmo essa gota fina no final. Então, a medida hoje utilizada é a micra. Então, abaixo de 50 micras você tem gotas extremamente finas, né, utilizadas principalmente para UBV, BVO. Hoje a gente tem aplicações muito técnicas, principalmente no algodão, de 1 litro por hectare, de 3 litros por hectare, né, até 5 litros, que nós chamamos de UBV, né, ultra baixo volume, e tem os BVOs, o baixo volume oleoso. Então, é muito comum e são realmente muito técnicas, né, do ponto de vista agronômico. Então, você tem que levar muito em consideração os fatores meteorológicos, né, como eu falei no início, velocidade, direção de vento, temperatura e umidade. Você ergue um pouco mais a altura de voo da ave para abrir mais o pés e você ter uma largura de faixa maior. Então, você abre a faixa, então, no lugar de 18 metros, que o Ipanema faz, você pode chegar a 35, 40 metros, dependendo do equipamento. Se for um 202, um 203, você tem um trapézio maior, então, erguendo a largura de faixa, faz 1 litro por hectare, que são aplicações, né, que só vai o produto, que ele já é a base de óleo. Então, ele é o produto puro. É 1 litro por hectare de produto e 1 litro por hectare de caldo. Então, são aplicações e que tem muito efeito, né? O produto, ele precisa dessa chuva aí para, se ele tentar escapar, né? Como você tem gotas bem finas, né? Você tem uma cobertura maior da aplicação. E aí, conforme vai crescendo, né? Você tem gotas médias, gotas finas, né? Gotas finas, gotas grossas, gotas médias, gotas grossas, né? Então, isso é importante avaliar para o tipo de aplicação. E aí a gente tem 2 formas, na verdade, a forma mais comum de se avaliar as gotas é pelo papel hidrossensível, né? E você depois bate ou uma lente ali, tem umas reguinhas que você coloca no papel hidrossensível e avalia. Avalia tanto um fator que é importante, né, de gotas por centímetro quadrado e também o tamanho dessa gota, né, em micras. Então você vê se é uma gota fina, se é uma gota média, se é uma gota grossa. Então você compara, você tem um gabarito e você vai comparar aquele espectro junto com o gabarito, e você também tem geralmente umas cartilhas, você enfia o papel hidrossensível e você tem 1 metro por centímetro quadrado. Então você avalia também isso. E outra coisa que a gente tem trabalhado bastante é a verificação da uniformidade da faixa de deposição. Então você vê realmente qual a largura de faixa que essa aeronave está fazendo. Se realmente o Ipanema está fazendo 18, se realmente o Air Tractor está fazendo 30. Então, avaliar isso, geralmente a gente faz pré-safra, avaliando isso antes de começar a safra, para falar, opa, nesse tipo de condição, nessa vazão, nessa velocidade, nessa altura, a faixa é 30. Então, você seta isso
e ver o coeficiente de variância. Né? O coeficiente de variância ele não pode passar de 20%, senão você tem uma variação muito grande. Né? Então você sabe, por essa variação da faixa de deposição, que a cauda ela vai sobre um fio e depois passa num espectrofotômetro, né? Fazendo toda a variação, como se fosse um eletrocardiograma, ele vai fazendo as leituras. Então você consegue, por essa análise, descobrir se tem um bico que ele está saindo diferente do outro, se ele está entupido, se ele está mal posicionado. Às vezes o bico está alinhado com a roda e tem uma reação diferente. Então você consegue mexer nesse espaçamento de bico, mexer no tipo de bico, mexer na angulação dele, mexer às vezes num atomizador, numa angulação de pá, numa malha, né? Trocar a malha, colocar uma malha mais fina, uma malha mais grossa. E é uma variação extremamente importante e ela é integrada junto com essa variação do DMV e da variação dos centímetros de gotas por centímetro quadrado. Então essa tomada de decisão, ela vai muito da técnica do tipo de produto, né, que você está aplicando, e aí você começa a utilizar recursos, né, como o uso de adjuvantes, espalhantes, de óleos, né, que também fazem parte aí do conceito de tecnologia de aplicação, e aí você começa a afinar esses fatores. Uhum. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, pode fazer a pergunta para o Paulo, que ele já tirou várias dúvidas aí. Eu mesmo tinha um monte de pergunta aqui, mas já foram, pela conversa que a gente foi tendo, já foi sendo respondidas. Quem tiver alguma dúvida aí, pergunta aí. Boa disposição aqui, pessoal. Até depois aí acho que o Leonardo vai marcar aí depois aí, quem quiser me seguir, me chamar no direct, te troco os contatos aí, à tua disposição, né, para explanar um pouco mais. Depois, daqui a um tempo, a gente já programa outra, né, para abranger o resto do assunto, porque 40 minutos passam voando. E se a gente for falar tudo da tecnologia de aplicação, a gente vai ficar quase 2 horas aqui falando. E 2 horas, daí dá para ficar uma semana. Paulo, ó, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Espero aí que o pessoal tenha gostado da live. Eu gostei muito de ter batido esse papo com você. Foi de muito aprendizado, eu agradeço muito. Pessoal, a live vai ficar salva. Vou estar marcando o Paulo aí na publicação. Quem quiser assistir a live depois, ela vai estar lá no perfil. E muito obrigado a todos que assistiram. Principalmente a Milena, que é uma amiga minha que me ajuda muito nessa parte de conteúdo. Pessoal, segue ela também, que ela está começando no Instagram agora. E ela está postando uns conteúdos legais e ela tem tudo aí para crescer e mostrar para vocês um pouco de conhecimento na parte de agronomia. Esse tipo de iniciativa, né? Até te parabenizar por esse tipo de iniciativa. Eu acho que nós temos que levar o agronegócio, né, para cima, levar esse assunto em alta. Eu estou vendo que tem vários influenciadores do agro que estão bombando, né? Isso é muito importante, né? Levar toda essa visão até chegar nos grandes centros, né? E hoje a gente, às vezes, acaba sofrendo um pouco de preconceito. E os grandes, né, influenciadores, às vezes, tem uma ideia errada e o cara tem 20, 30 milhões de seguidores e aí acaba influenciando errado essas pessoas, né? Então, é muito legal iniciativas como a tua, como da Milena, tá? E agradeço demais pelo convite aí, fico totalmente à disposição. Paulo, muito obrigado mesmo, cara. Foi de grande aproveito aí nossa conversa. Valeu. Pessoal, valeu, gente. Bom final de semana aí. Igualmente para você. Valeu, Paulo. É isso aí. Valeu. Valeu.